aula de processos de fabricação. Hoje a gente vai falar de forjamento, uma continuação dos processos de conformação plástica. O forjamento, né, ele é um importante processo de fabricação e hoje a gente vai falar sobre as suas definições, principais características, a operação, como se dá, os equipamentos, as forças, os tipos de processo, matrizes e seus projetos. Bom, do ponto de vista histórico, o forjamento é o mais antigo dos processos de conformação plástica dos metais e ligas, né? Remotos aí, adornos, diferentes objetos metálicos encontrados naquelas terras bíblicas em torno aí de 8.000 anos antes de Cristo. Então, é um processo de fabricação extremamente antigo, né? Então, esses adornos, objetos, eles eram produzidos em ouro e cobre por martelamento. Então, martelamento já é uma palavra-chave aí quando se fala em forjamento, tá? Bom, naquela época, os materiais, né, os metálicos, eles não eram refinados. Então, a trabalhabilidade deles era limitada, né, apenas por suas impurezas. Então, não havia, né, um processo de fabricação complexo como é hoje. Então, pegavam-se as ligas, os metais, né, de certa forma, como encontrado e trabalhava-se. Então, não se tinha também uma compreensão dos processos de refino, então, por fusão. E até mesmo o conhecimento de que se a gente aplicasse a conformação mecânica, ou seja, o martelamento no metal, ele endurecia, aumentando aí a sua resistência mecânica. Isso só surgiu muitos séculos depois. E nessa fase da nossa pré-história, né, o homem ele tinha necessidade de aumentar a resistência dos materiais, como para a produção de lâminas, facas, né, que exige um aumento da sua resistência mecânica para poder ser utilizado. Então, essa necessidade deu origem ao que a gente chama da Idade do Bronze, por volta de 1300 a.C., devido, né, à utilização de ligas de cobre e estanho, dando nome aí à Idade do Bronze. Um século depois, surgiu o que a gente chama de Idade do Ferro, aqui é do Bronze, aqui, Idade do Ferro. Tá? Então, um século depois, fez surgir a Idade do Ferro. A razão para que tenha uma distância cronológica de 100 anos entre o cobre e o ferro é por causa que o homem ainda não conhecia a arte da fusão e nem do refino do minério de ferro. Porque o ferro em si, né, o seu refino e a sua fusão acontecem em temperaturas que são muito mais elevadas que a do cobre. Então, a gente pode encontrar em museus na Europa, tá? É o que é denominado museus do ferro, onde a gente vai encontrar peças, artefatos em ligas metálicas que nossos antepassados na época produziam, em grande parte por martelamento. Martelamento. Então, usar algum componente, né, um martelo ou um outro objeto similar e usar uma bigorna e aplicar, como aqui a gente observa. Tá? Então, com o passar dos séculos, a moldagem de metais e ligas, né, com martelo e bigorna, foi evoluindo. A bigorna é o dispositivo aqui de baixo, né, foi evoluindo, e a partir do século XIII, a gente encontra, né, os primeiros martelos mecânicos movidos a tração animal, ou rodas d'água também eram utilizadas. Já na Idade Média, o período que a gente chama período renascentista, um fato interessante, nós temos uma contribuição ao forjamento baseadas nas concepções de Leonardo da Vinci. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo de uma das máquinas ferramentas para a conformação de metais, tá? Produzidas aí pelas concepções de Leonardo da Vinci. Então, a gente tem esses conceitos históricos. Porém, né, lá com a Revolução Industrial, foi surgindo os martelos mecânicos a vapor, e assim
houve um grande desenvolvimento dessa indústria de conformação. E hoje a gente já tem sofisticados equipamentos, prensas hidráulicas e martelos de forjar eletromecânico. Tá? Mas, sobretudo, esse processo ele surgiu, né, lá nos primórdios, trabalhando com ligas metálicas extremamente moles, como o cobre, o ouro, né? E depois, com os processos de fundição sendo avançados, evoluímos aí, né, para a necessidade de equipamentos mais potentes, até chegar na Revolução Industrial, onde aí nós temos, né, o que há de mais avançado em termos de tecnologia para esse tipo de equipamento. Dito isso, vamos definir o que é o forjamento, né? Então, o forjamento trata-se de um processo de deformação plástica de um metal, geralmente a quente, tá? Mas existe a deformação plástica por forjamento a frio, em casos de ligas como alumínio, metais moles, né? Então, se faz essa deformação plástica, usa-se ferramentas por impacto ou por pressão. Tá? Se for por impacto, a gente tem um martelo. Se for por pressão, a gente tem a prensa. Então, a gente obtém uma peça de formato determinado. Então, nós temos sinônimos, prensagem ou martelamento. Isso vai depender do tipo de ferramenta de forjamento utilizado. Forjamento por impacto, a gente dá o nome de martelamento, forjamento por pressão, de prensagem. Uma coisa interessante do forjamento, como qualquer outro processo de trabalho mecânico, é que nós conseguimos uma modificação na microestrutura. Quando a gente vai trabalhar com usinagem, não, né? Porque aí a forma é dada por desbaste. Nós não mexemos internamente na estrutura do material, na microestrutura. Por exemplo, aqui nós observamos uma rosca usinada, né? Os grãos do material. Mas se a gente for produzir por forjamento, o que nós observamos, né? Um rearranjo dessas fibras e a alteração do tamanho dos grãos, né? Nós temos uns grãos mais refinados. E isso vai dar características mecânicas ao produto, né, do forjamento diferenciadas quando nós trabalhamos por deformação mecânica. Hoje, 80% dos produtos, né, que são manufaturados, eles passam por uma ou mais operação de conformação para a gente obter essas peças, como tubos, barras, né, que a gente já viu, chapas finas, e no caso do forjamento, a gente pode obter produtos acabados e semi-acabados também, semi-acabados, como nos exemplos aqui, tá? Peças aqui como peças para componentes de motores, né? Aqui nós temos o caso aqui uma biela, né, de um motor a combustão, ferramentas, né, para aplicação aí na área metalmecânica, entre outros dispositivos, tá? Um fato interessante com relação ao forjamento é que esses produtos, eles possuem alta resistência mecânica. Tá? Então, os produtos do forjamento, eles são produzidos com a finalidade de sofrer grandes esforços e solicitações em sua utilização. Tá? Então, você pode obter uma ferramenta dessa, né, uma chave dessa, por outros processos, porém, a sua resistência mecânica, seja o desgaste ou as solicitações de torção, como geralmente é aplicado, não vai ser tão eficiente. Tá? E com relação a outro exemplo, nós temos aqui a produção de facas, né, que é um caso muito comum, aí a cutelaria, né, produção de facas artesanais. Aqui nós temos, né, um eixo, né, de manivelas de um automóvel, a combustão interna, né, aqui no caso é uma das etapas, onde nós temos o eixo, aqui no caso pode ser chamado de eixo do virabrequim, também muito comum, e aqui é o produto final. Então é bem típico esses produtos serem fabricados por forjamento, devido às grandes solicitações, né, em serviço necessárias aí para trabalho. Então, obter por outros processos, a gente tem a forma, mas não tem a resistência necessária para a utilização
nesses processos. Quanto às vantagens, né, desse processo, é que, como vimos, a gente tem uma melhoria na microestrutura e distribuição das fibras. Tá? A gente produz o que a gente chama de grãos estreitos, e esses grãos estreitos, eles são mecanicamente mais fortes. E então a gente acaba reduzindo aí a necessidade de ligas mais caras para obter componentes de alta resistência. Tá? E o forjamento, ele exclui a ocorrência de porosidade, contrações e cavidades que são comuns, né, esses defeitos em outros processos, como a fundição. E as formas, né, de peças e produtos são variadas. E o acabamento superficial é melhor que na fundição. Tá? Então, essas são uma das vantagens de se utilizar o forjamento. Com relação aos modos de forjamento, a gente pode executar por dois modos tradicionais. Vai depender da forma, ou seja, da geometria e do nível de precisão requerido pela peça, ou seja, quais são as suas dimensões finais. Ele pode ser realizado em matriz aberta ou plana, ou em matriz fechada ou estampos. Só verificar algo aqui, para a gente continuar. Está dando interferência. Ok, está tudo certo. Então, como eu estava dizendo, a gente tem dois modos de forjamento. Em matriz aberta ou plana, ou em matriz fechada ou estampo, que vai depender, né, da geometria que a gente quer e do nível de precisão requerido aí pela peça. Certo. Não necessariamente a gente vai trabalhar só com uma ou só com outra. Vai existir algum tipo de forjado, né, que a gente vai empregar as duas formas de forjamento. Tá? Então, onde o forjamento em matriz aberta ele serve como etapa preliminar, para depois o forjamento em matriz fechada dar, né, a sua forma final. Só que em ambos os casos aqui, ou modos, né, o material ele deve ser conformado em temperaturas que a gente diz temperaturas superiores à de recristalização. Vou colocar aqui TRC, que são faixas de temperatura utilizadas. Tá? Claro, no forjamento a quente e casos especiais a gente trabalha a frio, mas é só em ligas extremamente moles. Tá? Então a gente precisa trabalhar nessas temperaturas de recristalização porque a gente tem que manter, né, a condição de escoamento do material abaixo de certos valores críticos. Tá? Por quê? Né? Se a gente não aplicar o aquecimento, vai gerar o que a gente chama, né, de danos à matriz e fissuras no material. Tá? Então, a temperatura de recristalização é muito importante. Além, obviamente, de que pode acontecer o que a gente chama de caldeamento do material. Tá? Então, pode gerar fissuras na matriz. Que eu posso também dizer na matriz e no material, né? Também os danos como desgaste, né, da matriz, danos em geral. E o caldeamento. Só que o caldeamento eu tenho que fazer um asteriscozinho aqui, que ele pode ser evitado através o caldeamento, para quem não sabe, é uma forma de soldagem. Tá? É uma soldagem. A peça ela adere à matriz, tá? E acaba criando uma soldagem do material na superfície interna das ferramentas. Então a gente usa uma mistura de grafite ou uma solução, né? Uma mistura aqui, e essa solução ela é pulverizada sobre a matriz e o punção. Aqui nós temos um dos lados da matriz e aqui em cima o punção. Então é feita essa pulverização para evitar esses processos de caldeamento, além, claro, de refrigerar a matriz. Tá? Então, na verdade, o grafite, uma solução de grafite, ele serve como um lubrificante e um desmoldante. Tá? Então, é importante usar
esse tipo de lubrificação. Então, a gente precisa trabalhar acima da temperatura de recristalização. Aqui nós temos um exemplo do ciclo termomecânico aplicado ao forjamento. Então, nós partimos aqui da temperatura ambiente, subimos até uma temperatura de recristalização, certo? Aí, a gente aplica, né, a etapa de deformação. Depois, o material ele vai sofrer um reaquecimento acima da temperatura de recristalização e assim sucessivamente até, né, ter aí a condição final desejada. Então, a cada etapa de deformação, o material ele sofre um reaquecimento, tá? E em seguida, novamente, ele é deformado. Então, esse é o ciclo termomecânico aplicado ao forjamento. Certo. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses, matriz aberta e matriz fechada. Tá? Vamos começar pela matriz aberta. Com relação à matriz aberta, como o próprio nome diz, tá? A gente também dá o nome de forjamento livre, vai aplicar, né, uns esforços compressivos, tá, entre as superfícies. Aqui nós temos aqui um exemplo, né? A parte superior é o nosso punção e a parte de baixo é a nossa matriz. Aqui está plano, só que essas superfícies aqui de contato, elas não necessariamente são planas, tá? E nem paralelas. Mas a gente diz aberta é a ausência de uma restrição lateral, ou seja, não existe paredes ou ressaltos. Então, o metal ele escoa livremente, tá, entre essas superfícies. Então, o que a gente quer com esse tipo de processo, né? É uma redução gradativa da peça, podendo até servir como uma produção de uma pré-forma. Essas dimensões finais elas serão obtidas depois por forjamento em matriz fechada ou usinagem. Então, esse caso não tem nenhuma restrição lateral que impede o fluxo, o escoamento. Tá? E onde é utilizado esse forjamento? Para quê? Tá? Quando nós estamos trabalhando com peças muito grandes, por exemplo, eixos de navio, tá? Então, ele é muito grande para ser produzido por matrizes fechadas. Ou quando nós temos um volume de produção muito pequeno e não compensa, né, a gente fazer a usinagem de matrizes fechadas. Tá? As matrizes têm um alto custo, tá? Devido à necessidade de ser extremamente resistente às condições de trabalho e, claro, a sua forma final, né? Então, se a produção, o volume, né, não justifica, então compensa aplicar o forjamento em matriz aberta. O que se observa é que cerca de 80% dos forjados, né, em matriz aberta pesam entre 15 e 500 quilos. Tá? Mas a gente pode ter peças maiores e mais pesadas aí para aplicação, como o caso dos eixos, né, de navio. Uma coisa importante é que forjados complexos só são obtidos em matriz aberta em circunstâncias especiais. Então, é feito algumas adaptações, né, e também exige, também, que eu posso dizer, várias etapas, né, como eu vou mostrar mais à frente, a produção de um eixo, né, que, a princípio, vai se formando, né, uma peça de geometria tipicamente hexagonal, né, e por várias etapas de martelamento, a gente vai dando a forma circunferencial, ou entre outras, tá? O que a gente pode observar além dessas características é o seguinte, né, que nesse forjamento, a gente vai ter um atrito apenas, tá, nessa interface aqui entre o material e a ferramenta. E vai se opor, tá, ao escoamento lateral aqui, que o material ele tende a escoar, né, à medida que a pressão vai sendo aplicada, só que aqui nessa superfície de contato, tá, a gente vai ter uma restrição ao fluxo, tá, um atrito aqui, e vai gerando esse formato abarrilhado, tá, forma tipo um barril aqui, lateral, no forjado.
E essas regiões, como eu disse, tá? A gente tem regiões de fluxo restringido. Fluxo restringido. Então, são regiões de fluxo restringido, tá? Vai gerar o que a gente chama de batentes. Vamos ver o que seriam esses batentes aqui, tá? Então, este é um exemplo. Deixa eu pôr todas as imagens aqui. Ficou bem ruim de ver, né? Mas o que que nós observamos? Aqui em cima nós temos... Deixa eu apagar. Opa, tem uma cor verde. Aqui em cima nós temos a matriz ou punção, né? O contato. E aqui embaixo nós observamos que aqui há uma restrição do fluxo, tá? E nós temos uma redução máxima que é alcançada a partir desse processo, tá? O que que a gente observa? A deformação aqui embaixo é um gráfico que demonstra isso, e aqui é a carga, né, aplicada de forjamento. Então, devido a essa restrição do fluxo que acontece aqui, né, vai haver duas áreas, tá, de fluxo restringido. Uma área formando aqui na parte inferior e uma área formando aqui na parte superior. Tá? Então, à medida que a gente vai deformando o material, a gente percebe que cada vez mais vai requerendo uma maior carga de forjamento. Tá? Só que quando essas duas áreas de fluxo restringido se tocam, tá? Vai atuar o que a gente chama de batentes. Por isso que é dado o nome de batentes ou falsas matrizes. Então, vai acontecer aqui como se fosse uma matriz batendo na outra. Então, a pressão ou carga de forjamento, ela cresce assintoticamente, tá? E a gente não consegue nenhuma deformação adicional. Então, é como se os fluxos vão acontecendo aqui, né? Só que como há uma restrição devido ao atrito, vai gerar um fluxo restringido, inferior e superior. Quando esses fluxos restringidos se tocam, funcionam aí como batentes ou falsas matrizes e a gente acaba limitando a deformação produzida. E quanto ao aspecto microestrutural, né, a gente observa que o forjamento livre ele vai causar um refino termomecânico no grão do material. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma peça, né, obtida por fundição. A gente já viu isso, nós temos várias regiões, né? Nós temos a região de grãos, aqui, esses primeiros grãos aqui são os grãos coquilhados, né? Aí uma região intermediária é os grãos colunares, e aqui no centro são os grãos equiaxiais, tá? Equiaxiais. Os grãos equiaxiais quer dizer que tem, né, um formato igual em todos os eixos, tem um formato mais circular, né? Então, essa é a condição de uma estrutura bruta de fusão, tá? De grãos grosseiros, e com aplicação da tensão, né, de deformação, mais o trabalho termomecânico, a gente vai produzir grãos equiaxiais, né, que tem esses formatos aqui, mais finos. E isso vai dar condições mecânicas, né, finais à peça produzida melhores, tá? Mais resistentes em termos gerais. Tá? Então vamos ver um vídeo onde nós temos um exemplo, né, para uma sequência de operação de um processo de forjamento usando a matriz aberta ou livre. Claro, antes desse vídeo eu vou só mostrar, né, as peças produzidas. Então nós podemos aqui, com esse tipo de arranjo, né, aberto, produzir, por exemplo, esses discos, né? Obviamente aqui nós temos uma dimensão mínima e aqui, no caso, peças como eixos, né, a gente consegue também produzir, assim como esses anéis. Então, são casos de algumas operações de forjamento em matriz aberta. Vamos ao vídeo agora, mostrando as etapas, né, para a produção de um eixo de um navio. Bem interessante.
coisa interessante é essas cascas que caem, né? Esses são os óxidos formados devido à alta temperatura do processo. Então, o metal em contato com a atmosfera, oxidante, vai acabar criando essas camadas de óxidos. Voltando ao forno, né? Para até atingir a temperatura de cristalização e volta para forjamento. Aqui em matriz aberta, a gente observa. Bem interessante, né? Ali depois vai passar por etapas de acabamento superficial para dar a forma, né, e dimensões finais à peça. E quando a gente quer produzir peças com geometrias mais complexas, né, dentro, claro, das limitações de capacidade dos equipamentos, a gente vai usar o forjamento em matriz fechada. Tá? Então, as ferramentas que são a matriz e o punção, então, aqui nós temos a matriz, né? O punção é onde o componente da matriz que é responsável pela aplicação, né, da força. Então, a gente usa um bloco que a gente chama bipartido, como esse aqui, e quando eles estão fechados, né, ele vai formar um bloco único,
e o material ele vai ficar confinado aqui dentro dessa cavidade, a peça em si, né? Então, a cavidade comum em ambas as partes, elas vão ser projetadas, no caso aqui, por usinagem, para garantir aí as tolerâncias dimensionais da peça. Eu vou falar um pouquinho melhor a respeito do projeto, mas basicamente a gente usa peças para produção em grandes quantidades, porém a capacidade, né, gira em torno de 350 quilos máximo aí de material por peça, tá? Quanto às matrizes, a gente usa aços liga de composições extremamente variadas, mas que garantem, né, a integridade com relação à resistência e também, no caso, a resistência mecânica e também a resistência ao calor e ao desgaste. Tá? E essas peças, por ser extremamente duras e resistentes, a gente precisa usiná-las, né, para poder produzir, e isso eleva muito o seu custo. Com relação a esse enchimento, esse escoamento do material aqui, a gente precisa fazer alguns estudos que a gente chama de estudos reológicos. Tá? Os estudos reológicos, eles estudam o escoamento, o comportamento de preenchimento da matriz com o material. Tá? Então, os estudos reológicos, eles são analisados tendo em vista que a gente não quer desperdício de material e nós também desejamos o menor esforço possível do equipamento para diminuir os custos operacionais e, claro, né, garantir também que o material da matriz seja, né, o de menor valor possível. Então, quanto mais difícil é a conformação, mais caro, né, vai se tornar o ferramental e toda a estrutura. A gente vai observar que vai sempre haver uma parte, né, do material que não vai ficar restringida dentro da matriz. Tá? Isso a gente chama de rebarba. Tá? Então, é prever aí um sobremetal, porque os processos de estudo reológico é bem complexo e sempre vai haver, tá, uma quantidade mínima de rebarba, tá? Que gira em torno de 15 a 20% do peso total aqui. Então, nesse caso aqui, cerca de 70, considerando o limite máximo aqui já relatado, ó, uma peça de 350 quilos com 20% de rebarba, 70 quilos é resíduo, né, do processo. Tá? Então, vai haver, durante o forjamento, né, duas operações, o que a gente chama de forjamento em si, que é a deformação, e, por fim, a rebarbação. Tá? A rebarbação, ela é feita, a sua eliminação, aplicando aí a usinagem, o corte posterior. Tá? E a gente tem agora, nesse caso, o fluxo restringido pelas cavidades da matriz. Então, agora o escoamento, tá, ele é restringido por toda essa região aqui. No caso de matriz aberta, né, somente pelos apoios ou superfícies superiores e inferiores. Aqui nós temos um exemplo de um tarugo, né, que é esse componente aqui, e para produzir essa peça forjada aqui. Então, nós temos a posição inicial nas matrizes, com a posição final das matrizes fechadas, e no final nós temos essa peça, e depois tem que ser feita a rebarbação, né, quando o projeto prevê esse tipo de situação. A gente tem uma dificuldade, né, no dimensionamento exato do material. Então, a gente precisa utilizar esse pequeno volume. Vou vir aqui uma tela aqui, depois eu volto. Então, a gente precisa prever um volume maior de material para a conformação da peça. E a gente usa aqui uma cavidade periférica, né, que naqueles exemplos não estava bem fácil de enxergar. Essa cavidade periférica a gente dá o nome de calha, e é onde recolhe o material em excesso. Tá? Então, aqui nós temos a peça sendo forjada e aqui a cavidade periférica, onde vai ter a nossa rebarba e no final ela vai ser cortada. Tá?
Então, se aplica esse tipo de situação. Então, como eu disse, a gente usa condições de escoamento, a reologia, superdimensionamento do volume do material e dimensões que são acrescidas. Uma das formas, né, de se evitar essa calha ser demasiadamente alta é usar métodos computacionais, né, como métodos numéricos, onde a gente verifica a reologia, o fluxo, né? Essa imagem aqui não está dinâmica, né? Vamos ver se ela vai mexer. Então, aqui a gente observa o fluxo, como acontece do material, né? Então, aqui nós temos a calha, né? Então, aqui na verdade não é a calha, esse aqui é todo o componente. Então, aqui nós temos a matriz, né? Matriz inferior, a matriz superior, e aqui é o estudo geológico do material. Isso que quando a gente visa, né, o projeto de matrizes. Usa-se, como eu disse, aços liga, né, para a produção dessas ferramentas, superior e inferior. Tá? Esses aços liga contêm carbono, vai de médio a alto, além de níquel, tungstênio, cromo, vanádio. E quando vai trabalhar com forjamento a frio, a gente usa o que a gente chama de aços indeformáveis. É aquele que tem pouca alteração dimensional de forma e de deformação quando ele é aplicado um tratamento térmico. Tá? Mas, basicamente, as matrizes precisam ter alto limite de escoamento, tem que ser de dureza alta também, e resistência mecânica quente. Tá? Além, claro, da fadiga. E, como a gente sabe, é um ciclo de aquecimento e resfriamento, então também tem que resistir à fadiga e à fadiga térmica devido a essas oscilações. E também baixo índice de variação dimensional, porque senão, com aquecimento, muda-se, né, as tolerâncias dimensionais e a peça acaba perdendo a sua forma necessária. Com relação a algumas situações, a gente usa, né, na prática, construir algumas matrizes, né, com várias cavidades, como essa aqui, tá? Então, são feitas na mesma matriz, usinadas, né, diferentes cavidades, e para que a gente consiga otimizar, né, o processo e reduzir o custo. Então, nós temos essas marcas aqui que são impressões, tá? Então, são as cavidades produzidas. E nós temos alguns nomes. Essa primeira aqui, que são as impressões preparadoras, tá? Que são usadas nas etapas iniciais do forjamento. E aqui nós temos as impressões acabadoras, que são envolvidas na conformação final da peça. Que no caso da biela para um automóvel, né? Então aqui nós temos a primeira parte do processo, né? Usado aqui nas impressões preparadoras, e à medida que vai utilizando as outras impressões, a gente chega na situação aqui da peça final, né, acabador, e aqui é onde já foi feito a rebarbação, né, e aqui é a peça final. Então, aqui nós temos duas peças, né, essa, e é o produto final. Então, a gente consegue deformar as peças em suas várias etapas usando apenas uma matriz. É uma das importantes contribuições aí de matriz. Vamos a um vídeo onde a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o processo de forjamento por matriz fechada. Esses jatos são de lubrificantes, né, gravitados, como eu disse, para evitar o caldeamento, né, e também ajuda no resfriamento da matriz. É um processo
industrial para a produção de grandes quantidades de peças, né, e de dimensões um pouco menores do que utilizado na matriz aberta. Tá? Então, vocês podem encontrar diversos vídeos como este, bem interessantes, né, em outros materiais. Aqui temos as vantagens, na verdade as vantagens não, as diferenças entre um processo e outro, né? O forjamento livre, ele é simples, sem relação entre a forma da peça e da ferramenta, tá? Então, no caso do forjamento em matriz, a matriz relaciona com a forma da peça, e no caso do forjamento livre, a meta, o foco é preparação de tarugos, formas tubulares para a fabricação final. Então, é um forjamento parcial em matriz, depois a usinagem. Já o forjamento em matriz fechada, a gente tem como meta, né, uma boa precisão dimensional e de formas, tá? Formas complexas. Os equipamentos. Então, nós temos uma subdivisão, né? Nós temos os martelos e nós temos as prensas. Aqui, no caso, em A, nós temos o martelo de forjar. Tá? O martelo de forjar, ele vai aplicar golpes, tá? Rápidos. Então, aqui nós temos esse dispositivo, né? E aqui nós temos a peça. Então, vai aplicar golpes sobre o material a deformar. Uma coisa interessante é a taxa de deformação, que está correlacionada à velocidade aí do motor de acionamento. Tá? Então, existe aí uma situação onde nós temos golpe de impactos rápidos sobre a superfície e isso gera, né, situações onde as deformações elas acontecem superficiais, né, nas camadas mais externas do material. Quanto à prensa de forjar, né, a gente aplica aqui no caso um sistema pistão, né, e aqui nós temos como se fosse o êmbolo. Aqui nós temos as matrizes e a força compressiva, devido a ser uma prensa hidráulica, ela é relativamente lenta, né? Então a gente consegue gradualmente atingir, né, uma deformação de forma contínua e atingir, né, camadas mais profundas do material. Então a gente tem uma deformação mais controlada, de certa forma, tá? Devido a esse dispositivo permitir esse ajuste. Aqui nós temos vários exemplos, ó, nós temos um martelo de queda, então, um movimento, ele ergue o martelo e depois, pela ação da gravidade do peso do martelo, é que realiza, né, a deformação. Nós temos a prensa de parafuso, então nós temos uma rosca e à medida que vai aplicando essa pressão controlada, a gente deforma o material. E outras, no caso, a prensa de manivela e aquele exemplo inicial que é a prensa hidráulica, né? Nós temos a entrada e a saída de um fluido e nós conseguimos aplicar o movimento de deformação do material. Quanto ao cálculo do esforço no forjamento, nós temos várias teorias que ajudam a determinar isso, né? Uma das mais simples é o cálculo do esforço do forjamento usando o que a gente chama de estado plano de deformação, tá? Então, nós estamos trabalhando aí no estado plano. Imaginamos aí a situação 2D, tá? XY, onde não há uma variação de força, né? Imagine que nós temos uma peça, né, que é tridimensional. As ações das forças acontecem paralelas às superfícies. Então, a primeira expressão aqui, ela nos ajuda, né, calcular a pressão de forjamento para deformar a peça. Tá? Então, ela é em função de uma carga média, que vai agir na interface metal-matriz, e aqui nós temos a área afetada pela pressão, tá? Que é exercida pelas matrizes. Aqui nós temos essa equação que nos ajuda a calcular qual que é essa carga média, que ela é em função da tensão de escoamento do material que a gente está forjando. Aqui nós temos o coeficiente de atrito entre as superfícies e B, né? B está relacionada a uma determinada dimensão em que a matriz está em contato com com a nossa peça. Eu já vou mostrar uma imagem onde a gente vai ver o que significa cada termo. E esse H
é a espessura final da peça. Então, essa imagem traz cada um desses elementos. Então, a matriz superior, por exemplo, inferior, ela está com essa dimensão em contato, tá? E com essa outra dimensão aqui em contato. Então, a área, né, afetada é base, essa base, opa, coloquei A, B aqui é A, tá? É essa dimensão vezes essa, tá? Então, essa é a área afetada. E aqui é o nosso H, tá? Que é a espessura final obtida. E P, né, é a carga, ou, na verdade, não é a carga. Esse P aqui, os termos acabam sendo um pouco confusos, mas esse P ele remete à pressão de forjamento, tá? Então, P de pressão. E o PM, P subscrito M, é a carga. Tá? Então, vamos fazer um exemplo para consolidar esses conceitos, né, do cálculo no forjamento. Então, esse exercício ele traz o seguinte: para a gente executar a operação de forjamento que segue, foi utilizado um material metálico cuja tensão de escoamento é de 20 kg/força por milímetro quadrado. Então, essa aqui é a nossa peça, né, e tem 20 kg/força por milímetro quadrado de tensão de escoamento. O coeficiente de atrito entre as interfaces, ou seja, que age aqui nessa superfície de contato, é de 0,53. Deseja-se reduzir a espessura em 50%, né, da peça. Então, atualmente ela tem uma espessura de 4 milímetros, né? No final do forjamento, a gente vai reduzir pela metade, né? Então, isso aqui vai se deformar para 2 milímetros. Então, para isso, deve determinar qual é a carga de forjamento da peça. Então, ele quer saber a carga. A gente sabe que a carga é o nosso PM lá. Então, vou reescrever a expressão. Então, a carga de forjamento ela é dada em função da tensão de escoamento, que multiplica, né, 1 mais o nosso coeficiente de atrito, vezes essa dimensão aqui, ó, que a gente chama de B, né, que é esse lado aqui, e nós temos essa dimensãozinha que a gente chamou de A. Então, é vezes B dividido por 2 vezes a espessura que nós queremos no final, tá? Então, a tensão de escoamento é de 20, né, 20 kg/força por milímetro quadrado. Aqui nós temos 1 mais o Mi é 0,53, que é o nosso coeficiente de atrito. O B é essa dimensão lateral aqui, vale 100 milímetros. 2 vezes o H, que é a espessura, né, final. 2 vezes 2 milímetros. Então, isso aqui corta a unidade final, né, dessa carga. Então, a carga de forjamento, ela tem a mesma unidade de medida de pressão, né, da pressão. Então, ambos têm a mesma unidade. Então, a carga média agindo sobre a interface, então ele quer, na verdade, deixa eu só ler novamente para ver se eu não estou calculando a coisa que não está pedindo. Qual que é a carga de forjamento para deformar a peça? Na verdade, isso aqui, ó, isso aqui não é o que se pede. Então, o professor está confundindo as coisas. Vou colocar aqui em cima, porque os termos eles acabam sendo pouco intuitivos. P é o esforço, tá? O esforço de forjamento, o esforço ou carga para deformar, tá? Para deformação. Não tem a mesma unidade que isso aqui, tá? E o PM é, em termos gerais, a carga, né? Vamos chamar assim de carga porque é o termo usado na referência, mas é a carga média. É uma carga média que age nessa interface aqui. Ou seja, se a gente for olhar aqui, é uma carga média que age nessa interface. Ambos são diferentes.
Mas para a gente calcular qual que é o esforço para deformar, a gente primeiro precisa calcular a carga média. Então, a carga média, que tem unidade aí, unidade de pressão em si, tá? Os termos acabam sendo confusos, mas a carga média tem unidade de pressão, né? Qual que é a pressão que atua nessa interface de forjamento? Então, nós temos aí, vamos calcular, 0,53 vezes 100 dividido por 4, né? Calculando o que está aqui dentro primeiro, aí mais 1, aí deu 14,25, aí se eu multiplico por 20, vai dar 28,5 quilograma-força por milímetro quadrado. Tá? Então, nessa interface aqui. Agora, o exercício ele quer a carga de forjamento para deformar a peça. Aí, né, aí a gente precisa calcular o P, que é isso aqui. Ó. Uma é uma reação superficial. Tá? Então, para o material que tem essa tensão de escoamento, submetida a essas condições, né, vai gerar uma carga média, uma pressão superficial de 28,5. Agora, qual que é esse esforço ou pressão de forjamento para deformar a peça P aqui? Aí a gente tem essa equaçãozinha anterior aqui de cima, tá? Então, isso aqui é o que a gente quer, mas ela é em função dele primeiro. Então, para o nosso exercício, eu vou apagar aqui em cima só para ter espaço. Então, neste caso, né, o esforço ou pressão para deformar a peça é dado pela pressão média, ou né, carga média, multiplicado pela área interfacial, A vezes B. A vezes B. Que nesse caso aqui, né, vai ser 28,5 quilograma força por milímetro quadrado, vezes a área interfacial essa dimensão aqui é 20, né? 20 milímetros. E o B é 100. A gente já percebe que a unidade final, né, de carga, né, vai ser em quilograma-força. Então, 20 milímetro quadrado. Então, a gente vai ter aí 28,5 vezes 200, vezes 20, perdão, vezes 100. Então, a carga de forjamento vai ser de 570 mil quilograma força. Tá? Então, este é a carga, tá, de forjamento necessária para deformar essa peça. Só para a gente corrigir, na verdade, os termos, eu peguei de uma referência, né? Mas, na verdade, o P é o esforço, que a gente chama, ou força de forjamento, vou colocar assim, para ficar melhor a interpretação. Isso aqui tem unidade de força, pode ser em Newton, quilograma-força, tá? Libras. E aqui, que no caso é carga média, na verdade aqui é uma pressão média, só para a gente não confundir, é uma pressão média agindo na interface, tem unidade de Newton por metro quadrado, quilograma-força por milímetros quadrados, e assim vai. Então, é a unidade de pressão. E o que mais que precisa ser entendido? O produto A vezes B é a área afetada pela força. Aqui, vamos tirar a pressão aqui, pela força P exercida pelas matrizes. Então, é uma confusão
em termos de nomenclatura. Deveria ter tomado um pouquinho mais de cuidado antes de trazer essas equações para vocês. Tá? Mas, sobretudo, esse é o procedimento, né? O exercício, ele nos forneceu os dados de resistência mecânica do material, a interface, e que é o valor da carga ou força de forjamento. Então, primeiro, né, a gente sabe que na interface vai agir uma pressão de 28,5 kg/força por milímetro quadrado, e para que nós consigamos, né, gerar essa pressão, né, que por sua vez ela é superior à tensão de escoamento, né? Então isso é importante, porque aí vai superar as condições do material e nós vamos deformá-lo plasticamente. Então, para que a gente atinja isso aqui, a gente tem que aplicar 570.000 kg/força nessa pequena área. Então a gente observa que é uma grande potência mecânica do equipamento, né? O equipamento tem que ser bem robusto para conseguir atingir esses valores de força, né? Para vocês praticarem, eu deixo duas atividades, na verdade. A primeira é para descrever a diferença entre um forjado, ou seja, a peça obtida por martelamento, e qual que é a diferença de uma peça obtida por prensagem. Qual que é a diferença? Um tem taxas de deformação mais rápidas, né? O martelamento, e o outro é mais contínuo. Isso vai gerar peças com características diferentes. Eu gostaria que vocês pesquisassem e respondessem isso no caderno de vocês. E a outra é um cálculo semelhante ao anterior, né? Só que adaptado a essa situação aqui, tá? Então, vou deixar disponível para vocês no AVA também, mas vocês podem copiar no caderno e resolver. Tá? Não é necessário entregar, mas é importante resolver para poder praticar. Quem quiser se aprofundar mais, além do material didático da disciplina, vocês podem procurar neste livro aqui, ó, Conformação Plástica, Fundamentos Metalúrgicos e Mecânicos, do autor Ricardo Arthur. Tá? É muito interessante esse material, que ele é bem completo. Então, agradeço pela atenção de vocês e nos vemos na próxima aula.